E aí, pessoal, tudo bem? Um tempão que a gente não se fala, mas eu tinha que esperar chegar esta, para mim, na minha visão, a melhor e mais interessante paródia que um HQ já pôde nos entregar, que é Mortadelo e Salaminho, do Francisco Ibáñez Talavera, que eu vou estar chamando ele de Ibáñez, um escritor, um roteirista, um cartunista espanhol, nascido na década de 30, que nos presenteou esta obra maravilhosa, magnífica, interessante. Se você não leu, busque procurar no computador para ler uma aventurinha só desses caras, que você vai morrer de rir. Mas vai morrer de rir mesmo. A ideia inicial do Mortadelo e Salaminho era que fosse uma espécie de derivação da relação do Sherlock Holmes e do seu assistente Watson, Dr. Watson. Mas durante as situações que o Ibáñez estava vivendo, a época onde ele estava mergulhado, que era a época da Guerra Fria, ele conseguiu fazer uma construção melhor ainda, que foi justamente esta paródia aos agentes secretos e as empresas, as instituições, perdão, de investigação e de defesa, como a KGB e a CIA, que eram estruturas que trabalhavam por detrás das cortinas, né? E também existia no período dele, não há de se negar então, uma situação voltada cada vez mais a outras paródias com relação aos mesmos, a mesma situação, a mesma questão voltada aos agentes, mas também filmes que evocavam justamente tal situação, como 007, os agentes da Uncle, e também aí uma paródia do Agente 86, quem não lembra do seriado Agente 86, que começou na década de 60 e veio até o final da década de 70 e foi recuperado agora nos últimos 5 anos nos cinemas e nos estúdios de Hollywood, né? Agora, como é que se dá então a história do Mortadelo e Salaminho? Eles são dois agentes secretos, como eu disse, da TIA. E a TIA significa Técnica de Informações Avançadas. Essa dupla, né, a história delas começa quando o próprio Mortadelo nasce de uma forma bastante estranha, com uma estética muito esquisita, e a partir do momento em que os pais olharam para ele, entenderam que a melhor forma dele ser chamado, o nome que caía muito bem para ele seria Mortadelo. Ele vai crescendo, começa a gostar muito do disfarce, começa a se capacitar muito nessa área, e aí então e por conta desse processo todo, toda a família dele, por conta de todas as confusões que ele acaba cometendo, eles acabam sendo expulsos para uma outra cidade. No local para onde eles foram, acaba nascendo um garoto meio complicado, chamado Salaminho. Salaminho, então, ele tem uma aptidão muito grande para confusões e para atrapalhadas. O Salaminho é o azarado da dupla, né? Mortadelo, então, já um jovem, começa então a arrumar o seu primeiro emprego. Ele vai ser, e isso já acontece logo na primeira revista, no primeiro HQ, quando o professor Bactério, que faz parte dos personagens aqui do Ibáñez, ele acaba por contratar o Mortadelo, mas aí num erro de uma experiência, o Mortadelo acaba ficando careca, e daí sim ele passa a ter realmente a fisionomia de um Mortadelo, né? Então eles são demitidos, eles pedem demissão, eles estão desempregados e começam a buscar justamente um local para poder trabalhar. Onde é que eles vão arrumar um local? Eles vão fazer um vestibular. Esse vestibular é para a TIA, e eles não passam, mas como a TIA está precisando de agente, acaba contratando os dois. Quando você vai ler Mortadelo e Salaminho, tem uma coisa muito interessante. É impossível, pelo menos a mim, eu passo vergonha quando eu estou lendo esses caras, porque é muito engraçado. Eu estou rindo porque é muito engraçado. Os próprios os inimigos deles, os vilões que fazem parte do grupo Sogra, eu já vou dizer quem é essa, digamos assim, essa outra agência de detetive, só que dessa forma a agência do mal, que é a Sogra.
Eles também são muito trapalhões. Esse, por exemplo, foi a reedição na década de 80. Ele foi editado pela Manoli, né? E essa edição ela nos traz aqui uma experiência muito interessante com um certo teorista que é um trapalhão de primeira onda. Vocês vão ver depois. Eu acho que vale a pena você procurar no computador, ver aí se você acha em PDF, em EPUB. Olha, sinceramente, você não vai. Se você gosta de HQ e às vezes sente que o teu dia a dia está tenso, vale muito a pena você procurar, sinceramente, vale muito a pena você procurar Mortadelo e Salaminho, que está muito difícil de achar. Você hoje consegue Mortadelo e Salaminho, às vezes as coleções inteiras que foram editadas na Espanha, Portugal e também no Brasil e também na Europa. Como aqui no Brasil não está mais trazendo isso para as bancas de jornais, não está mais se reeditando, sei lá porquê, você acaba tendo que ir para leilões em sebos. E anotem o que eu estou dizendo, existem obras que chegam a mais de R$300, eu não estou mentindo, e o pessoal sai no tapa por elas, né? Então vamos voltar aqui. O grande rival, como eu falei para vocês, da tia é a sogra, e o significado de sogra quer dizer o seguinte: secreta organização de gatunos, raptores e assassinos. Então os malucos vão lutar contra a sogra, mas a sogra também é repleta de loucos. Eu estava falando do professor Bactério, existem também outros personagens que você precisa vai começar a se adaptar a eles. Um é o Super, que é o chefão da tia, que é o chefe tanto do Mortadelo do Salaminho, e a Ofélia, que é uma apaixonada pelo Salaminho. Todos os três, as situações são muito hilárias na relação de Mortadelo e Salaminho com todos os três. Algumas relações surgem facas, machados, armadilhas, e você não para de rir, porque o Ibanez, ele quando entrevistado, e eu vou deixar o link dessas entrevistas no canal para que você possa confirmar o que eu estou dizendo, ele disse que ele gostaria de dar uma certa suavidade na paródia a partir de momentos como esse que eu estou dizendo, no sentido mais bufesco possível, né? São os caras que são fazendo as coisas pelo bem, mas para onde eles passam, eles arrasam o quarteirão, né? Um personagem, então, que eu falei para vocês, que foi a Dona Ofélia, ela vai chegar posteriormente ao ingresso do Mortadelo e Salaminho e do próprio Super. E quando ela entra no cenário, ela se encaixa muito bem, até porque esse tal romance, ou nem é um romance, mas esse interesse apaixonado da Dona Ofélia pelo Mortadelo, às vezes traz ao Mortadelo muita dor, e você vai precisar ler para procurar entender por quê, né? Todas as missões que acontecem com Mortadelo e Salaminho são missões meio esdrúxulas, são missões que vão tratar de assuntos que parecem ser assuntos da época, mas são assuntos completamente fora do plano, né? Eles estão sempre se autodestruindo, eles estão sempre caindo uma bigorna sobre algum deles, eles conseguem voltar à vida sem, na verdade, morrer. O Mortadelo consegue se transformar nas mais diversas criaturas, de um elefante a um dinossauro, a uma serpente, a um relógio. Todo momento você se assusta com a criatividade do Ibanez, né? Tem uma situação em que o Mortadelo se transforma numa televisão e o Salaminho tenta desligar a televisão, e na verdade ele mete um dedo no olho do próprio amigo, do próprio Mortadelo. Um dos méritos muito interessantes da obra é a forma como há uma capacidade muito grande do Ibanez em criar algumas gags visuais, algumas
transições visuais que acabam aproximando, por exemplo, os personagens a Abbott e Costello, ao próprio Chaplin. De vez em quando você se vê no Gordo e o Magro, você se vê também entre os Três Patetas. Ele quer fazer uma relação muito interessante sobre isso. Tem um movimento muito próximo, por exemplo, à coroa britânica. Vez em quando Mortadelo e Salaminho se misturam em meio à família real. Você tem aqui no Brasil, nos chegou em dado momento a experiência deles estarem vindo para o Brasil por conta das Olimpíadas que aconteceram aqui. Então é Mortadelo e Salaminho e as Olimpíadas no Rio de Janeiro, que foi uma obra feita para aquela época, na época que nós estávamos tendo as Olimpíadas. Infelizmente, esta obra não foi editada no Brasil e vale muito a pena para que você tente procurar, tente achar. Você tem para mais de 200 edições do Mortadelo e Salaminho em 3 editoras diferentes, né? No Brasil, a dupla foi publicada pela RGE, que hoje é a Editora Globo, pela Cedibra também e pela Amanoli, que é esta que eu estou tendo nas mãos, é a obra que eu estou tendo nas mãos, né? Então, você tinha muita aderência a esse tipo de publicação e você conseguia ter também muita facilidade de compra que você hoje não tem mais. Outra situação que eu acho muito interessante no Mortadelo e Salaminho é justamente as questões voltadas a sensação que você tem de faltar um pouquinho mais, precisava de um pouquinho mais, eu queria mais dessa aventura, eu queria, era assim, você comprava uma edição, você tinha que esperar a outra chegar, e isso trazia para nós, trazia para todos nós, leitores, uma ansiedade muito grande. Eu não me lembro se ela era quinzenal ou mensal. O fato é que você pode começar a ler tanto Mortadelo e Salaminho a partir realmente de buscas que você vai precisar fazer. E o interessante, no caso meu, eu consegui a reedição de uma terceira etapa de publicações do Mortadelo e Salaminhos, que é esta aqui, que depois se transformou em mais 20 livros. Eu pessoalmente gostei demais. Gostei muito, tive muita saudade de ler Mortadelo e Salaminho, muita saudade de poder estar percebendo, vendo, estando com toda essa estrutura, com toda essa movimentação que o Ibanez escreveu, para que você tenha noção. A Mortadelo e Salaminho, ele conseguiu superar Asterix na Alemanha. Ele foi publicado no mesmo período que a gente buscava ver as revistas Tex, as revistas Fantasma, as revistas da Marvel, as revistas também da DC Comics. Ele está inserido nisso tudo e vou dizer para você, eu me sentia prazerosamente lendo Mortadelo e Salaminho. Além, gente, desse livro que eu tenho, ou dessa série de HQs que foram publicados pela Amanoli, nós temos também uma série anterior que começou lá em 1965. 1969, eu tinha 2 anos, que foi a série Ases do Humor. Teve essa edição que começa em 1965 com Sulfato Atômico e vai até 1978 com o título Copa de 78, e tinha lá uma tarja especial na capa dizendo: confira, veja agora. E a partir daí você passou por esta minha edição, depois a gente acabou perdendo todas as outras oportunidades novas de edições que vieram da Espanha, porque as editoras começaram a parar de reeditar por aqui. Mas tivemos também 3 outros filmes no cinema. Em 1967, entre 1967 e 70, nós também tínhamos os desenhos do Mortadelo e Salaminho. Eu pessoalmente não vi nenhum deles, não me lembro e não me lembro depois de terem sido recolocados nas grades de TVs. Eu não me lembro definitivamente dos filmes, mas eles estão aí e você consegue achá-los no próprio YouTube. No cinema nós então tivemos 3 filmes. 2
filmes, um em 2003 e um em 2018, em 2008, de 2003, Mortadelo e Salaminha, Agentes Quase Secretos, e Mortadelo e Filemon, Aqueles que Vão Salvar a Terra, em 2008. E mais à frente nós vamos ter, inclusive capitaneado pelo Maurício de Souza, o Mortadelo e Salaminha, Missão Impossível, uma animação espetacular, muito interessante e que vale muito a pena que você possa dar uma buscada. Se enganado não estou, esse desenho, essa animação está na Amazon, no Prime Amazon, então vale a pena você dar uma buscada lá, se você nunca leu Mortadelo e Salaminha, para que você tenha uma ambientação com o cenário e com a história do Ibanez. Posso te garantir que é melhor do que o desenho, mas o desenho também vai te fazer rir. Pelo menos eu me sinto um bobalhão quando eu estou vendo o Ibanez. Queria te pedir uma coisa, gente. Dá uma curtida, clica aqui, se inscreve no canal, aperta o sininho. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu preciso falar, porque se eu não falar ninguém aperta, ninguém se lembra. Às vezes as pessoas veem, eu tenho vários views, várias pessoas vendo os vídeos, mas elas não se inscrevem. Então ajuda a gente a estar fazendo essa corrente do bem. Nós estamos também lá no Facebook toda semana, tendo uma resenha, tendo um bate-papo, tendo uma live com autores de e-books. Eu estou tentando dar espaço para aquele pessoal todo poder divulgar as suas obras, e eu espero que você esteja participando conosco nisso aí. Gostaria de agradecer demais a galera do Facebook, que não para de crescer. Muito feliz com isso tudo, muito feliz com o clima que está sendo criado lá dentro. Está uma coisa bastante legal e a gente vai crescer cada vez mais. Bom, como sempre eu digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom, virando as páginas. Logo agora eu volto sem demora e venho trazendo lá a nossa Ayn Rand. Vamos falar um pouco de Pingo de Letras. Um grande abraço, um beijo e até a próxima, gente. Até lá!